Sobre esse assunto, a gente volta a falar sobre o veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, que não conseguiu aprovar aquela resolução costurada pelo Brasil e que tinha como uma proposta, uma pausa humanitária para estabelecer ali o socorro a civis na região de Gaza. Agora a gente conversa com o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, que está aqui conosco. Embaixador, prazer recebê-lo. Boa tarde para o senhor. Bom, o senhor esperava que isso acontecesse, esse veto dos Estados Unidos? Olha, eu falei com muita gente antes, eu esperava, eu achava que não ia ser aprovada nenhuma resolução, porque o ambiente está tão carregado e as posições tão radicalizadas que eu não acreditava que a presidência brasileira no Conselho de Segurança pudesse ter a unanimidade, né, sem veto dessa resolução. Diego, posso fazer uma pergunta ao embaixador? Deve, por favor, Jamil. Embaixador, prazer falar com o senhor. Há muito tempo que não passam não é aprovada nenhuma resolução em relação a Israel e Palestina, né? Se eu não me engano, desde 2016. O que isso diz sobre o Conselho de Segurança em si? Quando um dos conflitos mais importantes, basicamente, que é um dos conflitos mais definidos, talvez o elemento mais definidor, inclusive, do Oriente Médio e tantos outros aspectos, quando ele sequer consegue entrar na pauta do Conselho de Segurança. O que diz isso sobre, vamos dizer assim, a saúde desse Conselho? Olha, isso aconteceu a mesma coisa na guerra da Ucrânia, não é? Todos esses conflitos na Síria, então, não é uma coisa isolada, né? É uma perda de substância crônica. A Liga das Nações, em 1920, terminou também por falta de apoio, né? Aqui no nosso tempo, né? O Conselho de Segurança, que foi criado em 1945, numa outra realidade, num outro equilíbrio de poder, numa outra geopolítica, hoje está totalmente fora. Quer dizer, não haverá mais possibilidade de você aprovar qualquer coisa com o direito de veto de 5 países. Quer dizer, os Estados Unidos, a Rússia, a China, hoje continuam, não é? A Rússia e a China são ainda, apesar do enfraquecimento da Rússia, são ainda grandes potências nucleares, mas a Europa, com a França e o Reino Unido, perderam poder, entendeu? Então, é impossível hoje as organizações internacionais, tanto para a paz e segurança como na ONU, tanto quanto a OMC, a Organização Mundial de Comércio, e as outras financeiras, né, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, continuarem sendo controlados pelos Estados Unidos, com a influência agora da China como grande potência. Então, nós vamos ter que repensar esse sistema de governança global. É o que os países emergentes estão pedindo, não é? Nos BRICS nós vemos isso, no G20 mesmo, com os países desenvolvidos, há uma retórica nesse sentido, mas é muito difícil, porque para você reformular a governança global, você precisa tirar o direito de veto das 5 potências, que não vão aceitar, porque precisa ser feito isso com a aprovação deles. Então, é muito lamentável, né, que as organizações internacionais que foram criadas depois da guerra para promover a paz, a segurança, o equilíbrio comercial, a justiça, né, a global, estejam nessa posição. E eu sou muito cético, não vejo como reformular isso, como está sendo discutido no G20, como os BRICS também estão pedindo, porque a coisa está muito dividida, ideologizada, e ninguém quer abrir mão de nada.
Embaixador, boa noite, Leonardo Sakamoto aqui. Embaixador, voltando agora à questão do conflito, né, exatamente agora lá entre Israel e o Hamas, considerando que a gente chegou num beco sem saída no Conselho de Segurança, a Rússia vai tentar levar para o plenário das Nações Unidas, mas não é uma decisão do Conselho de qualquer maneira, alguns países árabes acabam se despontando aqui e ali numa tentativa de mediar, Turquia, Egito, né, Emirados Árabes, né, Putin se apresenta, né, o Biden está por lá. Como é que o senhor acha, qual que é a melhor chance de um acordo ser costurado? Através de quem, nesse sentido? Ou, neste momento, é impossível imaginar isso? Eu acho que nesse momento é muito difícil, porque agora nós vimos a ida do presidente Biden a Israel e a razão do veto das Nações Unidas, né? Israel e os Estados Unidos não consideram que Israel ainda exerceu o direito de defesa, né? Há toda uma preparação na fronteira, não se sabe se esse ataque à região de Gaza vai ocorrer ou não. A única coisa que, depois dessa visita do Biden, aparentemente, né, as notícias que chegam, a gente não tem confirmação, mas aparentemente Israel vai permitir a entrada de ajuda humanitária pelo limite com o Egito. Mas isso é só para a entrada desses 100 caminhões, ou não sei quantos números de caminhões estão parados lá. Então, eu acho muito difícil, nessa altura dos acontecimentos, avançar alguma negociação, a suspensão das hostilidades para cuidar da questão humanitária. Eu acho que esse é o maior problema hoje, a questão humanitária. Quer dizer, a menos que haja um movimento global, e aí precisaria ter o apoio americano, dificilmente vai haver uma suspensão das hostilidades e a crise humanitária, né, vai continuar a se desenrolar sob os nossos olhos. É uma coisa lamentável, mas essa é a realidade.